De onde vem a nossa vida espiritual? A vida espiritual do cristão vem do Espírito Santo. Pois a nova criatura, ela é direcionada pelo Espírito. Não são outras fontes que direcionam o cristão. O cristão é direcionado pelo Espírito Santo. E hoje ele pode estar em todo cristão. Isso é uma condição que Jesus Cristo abriu. Antes, o homem não podia ter o Espírito Santo. Somente uns especiais, como reis, sacerdotes, os profetas. Mas agora a coisa mudou. Jesus pagou o preço do pecado. Agora nós podemos ir para o reino de Deus. As Escrituras dizem que isto é como sair do reino do pecado, do inimigo, daquele que não conhece Deus e não pode conhecer Deus, daquele que as coisas de Deus para ele é loucura. Agora nós temos, através do sangue de Jesus Cristo, o veículo que nos conduz à presença de Deus. E podemos ir à presença de Deus, diz o apóstolo Paulo, sem medo, sem temor, sem condenação. E a causa é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Diante do ponto de vista de Deus, Jesus tirou todo o pecado do mundo. A palavra é substituição. Deus tinha dito, aquele que pecar morrerá. E essa palavra é eterna. Aquele que pecar morrerá. Então todos pecaram. Diz as Escrituras Sagradas que todos pecaram diante de Deus. Não há um justo sequer. Então a conclusão lógica é que todos morremos diante de Deus. Então a única fórmula que Deus encontrou para resgatar a humanidade caída foi sacrificar o próprio Deus. Deus deu a sua vida. Isto quer dizer que ele morreu no lugar do homem. E se ele morreu no lugar do homem, por causa do pecado, o preço do pecado já foi pago. É isso que quer dizer Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O preço do pecado já foi pago. Hoje podemos sair do reino do príncipe das trevas, daquele que não tem conhecimento de Deus, daquele para quem o conhecimento de Deus é loucura. Para aqueles chamados homens naturais, que estão ainda no reino do príncipe das trevas, o conhecimento de Deus é loucura, é bobagem, é idiotice. Pois eles não têm capacidade para entender os entendimentos de Deus.
Eles não deixaram a sua mente ser iluminada. Eles não deixaram que a voz do Espírito Santo tomasse lugar nas suas vidas. Estão sem luz, estão em trevas. Logicamente, tudo que diz respeito a Deus, as coisas de Deus, os assuntos de Deus, para eles serão tidos como loucuras, idiotice. Eles não têm o entendimento do Espírito dentro de seus corações. Então, tudo que é respeito a Deus não lhes tem valor, não há correspondência, pois eles não têm relacionamento com Deus. O seu relacionamento é com o mundo e as coisas do mundo. Isso é que importa para eles. E eles enchem os seus dias na preocupação das coisas do mundo. E o que o mundo apresenta? É o amor ao mundo, o apego ao mundo, às coisas do mundo. E o que o mundo apresenta? E o mundo não cessa de apresentar coisas diante dos seus olhos e de seus ouvidos. Por isso que há tanto empenho na mudança de estilos, na mudança de produtos, na renovação dessas coisas diante dos olhos e dos ouvidos dos homens, pois os olhos têm vontade de ver produtos novos e os ouvidos querem ouvir músicas novas. Então, a mente e as mãos vão estar sinalizadas para esse processo do mundo. As Escrituras vai dizer isso, que é a marca da besta. O homem mundano é marcado com marcas na mão e na testa, pois o pensamento dele está só na elaboração dos projetos do mundo. Não tem tempo para Deus. A grande tônica do homem hoje sinalizado na mão e na testa é que sua mão está ocupada para vender, para produzir. E a sua mente para gerar produtos novos. Está ocupada com o mundo e as coisas do mundo. Logicamente que não terão tempo para Deus. Pois isto exige um grande preparo do homem. E Deus é posto em último lugar na vida deles. Esqueceram da prioridade de Jesus Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a promessa é, tudo mais te vai ser acrescentado. Jesus disse, Deus cuida dos passarinhos. Ele vai cuidar de você também. Se ele cuida dos pássaros, ele vai desprezar você? E diz, homem de pequena fé. Homem de pequena fé, pequeno conhecimento, pequenas visões do Espírito Santo. Ele não tem ciência que o Espírito Santo habita no homem. Que é o Espírito Santo que vai gerar a verdade dentro do espírito do homem. E que para que ele gere essa verdade dentro do espírito do homem, é necessário que o homem ouça a palavra. Pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A notícia de Deus para Josué foi: medita nessa palavra
E que maneira? De dia e de noite. Para quê? Para que prospere os teus caminhos. Prosperidade nos teus caminhos. Esta prioridade que devemos dar para que o Espírito Santo possa nos dirigir em toda a verdade. Se nós não tivermos conhecimento da palavra, o Espírito Santo não terá como dirigir-nos. Precisamos ler as Escrituras Sagradas. Precisamos dar tempo para meditar na Escritura Sagrada. Ela é o combustível de onde o Espírito Santo vai manter o fogo, iluminar as vidas. E o Espírito Santo é como um vento. Ele vem dos 4 cantos da terra. O homem não sabe determinar quando ele vem. Assim são as revelações, as direções, a verdade que o Espírito Santo coloca no espírito do homem. Elas aparecem, são as boas novas, como um relâmpago. Mas o combustível, a condição para que este vento do Espírito Santo sopre sobre nós, é colocar diante de nossos olhos a palavra de Deus, as mensagens de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: Ele há de tomar do que é meu e vai dar para vocês. Isto quer dizer que temos que tomar por diante da nossa presença aquilo que pertence a Jesus Cristo. E o que é que pertence a Jesus Cristo? A sua palavra, as Escrituras Sagradas. Lá está a sua palavra. Temos que meditar nela. E quando nós fizermos isto, nós estaremos dando uma oportunidade para que o Espírito Santo nos oriente, pois ele vai tomar do que é de Jesus Cristo e vai entregar para nós. Aí nós teremos o pão fresco, o pão renovado. E isso não é privilégio de alguns privilegiados. Isto é um direito de cada cristão. Isto é um direito de cada pessoa que se debruça sobre a palavra de Deus, que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar e medita nela. É este o combustível que o Espírito Santo necessita para renovar em nós a nossa luz. E para que com essa luz iluminamos a outros. E assim um vai iluminar ao outro. Esse é o modo pelo qual nós cresceremos no conhecimento do Espírito Santo. E assim o Espírito Santo será mantido aceso nos nossos dias. Só poderemos acender o Espírito Santo em nossa vida quando dermos condições para ele. E as condições que daremos para ele é a meditação das Escrituras Sagradas. É colocar as Escrituras Sagradas diante dos nossos olhos. É meditar nela, de noite e de dia. Darmos tempo à presença de Deus em nossa vida. Deus está presente, mas a presença dele se fará somente através da palavra dele, não dos pensamentos de homens. Pois agora o Espírito Santo pode habitar em cada pessoa.
Hoje, por causa do preço que Jesus Cristo pagou na cruz, o Espírito Santo pode habitar em cada pessoa, mas ele só será mantido como um combustível. E esse combustível é a palavra. A palavra é o combustível que manterá o Espírito Santo vivo dentro de nós. Se nós tirarmos a palavra, o Espírito Santo desaparecerá. É como fogo. Se você tirar a lenha do fogo, o fogo se apaga. Se tirar a lenha do fogo, o fogo se apaga. A lenha para o fogo manter-se vivo é a palavra de Deus. Essa aqui é a boa nova. Vamos manter o fogo do Espírito Santo vivo. Através do quê? Através da manutenção, da leitura e da meditação das Escrituras Sagradas. É uma boa nova, né? Como manter o Espírito Santo vivo? A chama dele viva, a verdade dele viva. Lendo as Escrituras Sagradas. Pois a fé, a nossa fé vem por ouvir e meditar na palavra de Deus. É uma boa nova, né? Como manter o fogo do Espírito Santo em nossa vida. Meditando na palavra de Deus. É uma boa nova, não é?